A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a Ludmila fala assim, eu acho até que eu não vou dar conta de pregar, né? De tanta emoção, né? Fica até com vontade de chorar. Mas, como eu sempre digo, Deus sabe todas as coisas. Todas. Nada foge do controle de Deus. Deus está no controle de tudo. Muitas pessoas podem até dizer que não. Mas a palavra de Deus, a minha Bíblia, a sua Bíblia, diz que sim. Deus está no controle de tudo. Tá? Eu vou citar uma frase aqui. Muita gente diz que está na Bíblia, mas não está não, tá? Já vou desmistificar o texto. Não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade de Deus. Isso é um termo do homem, mas é um termo verdadeiro. Não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade de Deus. E a questão do pastorado, eu costumo dizer que eu não quero. E como eu sempre digo aqui na igreja, Ludmila, a minha vontade não prevalece. Prevalece a vontade de Deus. Né? Aí para os meus amigos mais íntimos eu digo assim, ó, que ele vai ter que gritar bem alto, para que eu possa ouvir. Sabe aquele menino teimoso? Que o pai fala, faz assim, e ele faz de conta que não está escutando? Aí o pai fala a segunda vez, a terceira vez, na quarta o pai grita e diz, vem cá, rapaz. Deus vai ter que fazer isso comigo. E principalmente semanas como essa que nós passamos, o nosso presidente está viajando, o outro líder nosso está internado, aí sobrou tudo para o Marcão. Mas eu louvo a Deus por isso, irmão. Eu louvo a Deus porque nesses momentos é que Deus fala, está vendo por que eu te chamei? É porque você dá conta. Sabe por que eu te chamei? Porque eu vou te capacitar. Sabe por que eu te chamei? Porque eu te conheço. Desde o ventre da sua mãe eu te escolhi. E eu sei da capacidade que eu posso colocar em você. É assim que Deus faz, não só comigo, mas com todos nós. Porque a obra não é só do Tiago, só minha ou só do Heber. A obra é nossa. A obra é da igreja. E a igreja não é essas quatro paredes. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva do Cordeiro. E você, eu, todos nós fazemos parte dela. E uma coisa que Deus sempre me ensinou nesses 25 anos é que não podemos negligenciar a chamada e o que Deus tem para a minha e para a sua vida. Quantas vezes, irmão, eu tentei desistir. Estava falando para o Alan ali esses dias. O Alan, a Lidiane, moram em Abadiânia. E eles estão aqui em casa esse final de semana. E eu dizendo para ele, não tem como mais. Não tem como mais eu fugir. Já fui para um lado, Deus me trouxe de volta. Já fui para o outro, Ele me puxou outra vez. Eu estou tão entranhado assim com Deus, meu irmão. Ó, tão entranhado, que eu não dou conta mais de fugir. Se eu fizer como alguns homens aí, chamados por Deus, fez, e entrar no barco, o barco afunda. Por quê? Porque Deus tem uma chamada na minha vida, na sua vida. Não importa o deserto que nós estamos passando. A palavra de hoje é baseada nisso. Os desertos da vida. E é no deserto que nós passamos, nós vamos passar por vários, é que nós aprendemos que Deus tem uma chamada na minha e na sua vida. E não adianta se voltar. Não adianta você correr. No deserto, meu irmão, não tem para onde você ir. E quanto mais você teimar, mais tempo você fica no deserto.
ou o texto, ou a história do povo hebreu saindo do Egito, não foi assim. Quanto mais murmuravam, quanto mais se afastavam de Deus, mais tempo ficava no deserto. Eu não quero ficar muito tempo no deserto, não, meu irmão. Não quero ficar 40 anos no deserto, não. Quero que o meu deserto seja curto. Sei que vou ter vários, mas sejam curtos, pela misericórdia do Senhor. Amém? Irmãos, antes de entrarmos aqui na palavra, mas você já pode abrir suas Bíblias em Êxodo, segundo livro da Bíblia, um dos 5 do Pentateuco, ou da Torá, como muitos dizem. Êxodo, capítulo 17, o versículo do versículo 1 ao 7. Mas antes, Ludmila, você sabe que tem um casal nosso aqui que está fazendo 51 anos de casado? Sabia não? Irmão Oswaldo, pega a amada aí, vem aqui, por favor, que nós queremos orar pelo senhor. 51 anos, rapaz. Eu estou pensando, eu estou só com 19 até eu chegar nos 51. E eu queria orar por esses dois irmãos. São irmãos que são queridos nossos. Conheci eles no início da minha caminhada aqui na IBVN, lá na casa do irmão Jacó e da saudosa irmã Regina. Cheguei lá nos cultos familiares, não foi isso, irmãos? Cheguei lá no culto familiar e vi aquele casal, me apaixonei. Digo para ele até hoje, quando eu ficar na idade dele, eu quero ser bonito como ele é. É uma pessoa que eu gosto muito, um casal que eu aprendi e aprendo muito com eles, tá? E tenho uma amizade muito grande. E como não aprender, né? Com um casal com 51 anos de casamento, sendo que nós estamos vivendo em um mundo, em uma época, que as pessoas casam e se divorciam na maior facilidade. Hoje, quando nós vemos um casal com 51 anos de casado, é de se admirar. Mas isso tudo é Deus, que ensina a perseverar, que ensina a passar pelos desertos, porque o casamento também tem deserto, fases difíceis. E sabemos que quando nós lutamos para vencer, na vida financeira, em qualquer outra área, e no casamento também, lá no fim nós vamos cantar o hino da vitória no nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, igreja. Estenda suas mãos aqui para esse casal e orem por eles. Fale com Deus agora, no nome de Jesus. Pai amado, santo e poderoso, Pai, nós colocamos diante do Senhor a vida desse casal, Pai. Oh, meu Deus, há 51 anos atrás eles fizeram essa união, Pai. E o Senhor foi testemunha, Pai, dessa união, Pai. E o Senhor, Pai, tem cuidado deles, Pai. Tem cuidado desse casamento, ó Pai, tem cuidado dessa família, no nome de Jesus, Pai. Que o Senhor continue abençoando grandemente a vida deles. Que o Senhor continue, Pai, fazendo deles, Pai, esse casal tão unido, tão lindo, Pai, tão exemplar para a igreja, Pai, para o povo, para essa nação. Oh Deus, que todos olhem neles, Pai, e vejam um exemplo, Pai, um exemplo de casamento, um exemplo de vida, um exemplo de união, Pai, um exemplo, Pai, de amor um pelo outro, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que o Teu Santo Espírito esteja cada dia mais renovando esse amor um pelo outro, Pai, essa compreensão. Meu Deus, cuida deles. Abrace eles, Pai, e continue, Pai, junto com eles, andando pelo caminho reto de justiça, Pai. Pai, no nome de Jesus, os abençoe e os guarde. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus os abençoe, meus irmãos. Eu queria antes também, o Aloísio me passou aqui, o Arley, né? Arley. E a família, o Aloísio e o Heber, se não me engano, visitaram vocês lá, né? Fizeram uma visita para vocês, convidaram vocês. Eu quero dizer para vocês, para a família inteira, essa casa é a casa do seu pai.
consecutivamente, é a sua casa. Sinta-se bem, a casa é sua, né? Volte quando quiser, a hora que quiser, as portas estão abertas para vocês, no nome de Jesus, amém? Eu tenho outro aqui também, é a Kelly, né? Kelly, a casa é sua, sinta-se bem, tá? Cultue a Deus conosco quantas vezes quiser. Se quiser congregar conosco, o convite também é para o Arley. Nós estamos aqui para andar e trabalhar junto com os irmãos. Amém? Que Deus vos abençoe no nome de Jesus. Voltando ao texto aqui de Êxodo, capítulo 17, versículo 1 ao 7. Eu vou ler, os irmãos acompanhem com bastante atenção em suas Bíblias. Está escrito assim, ó. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor. E acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dar-nos água para beber? Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, os nossos filhos e os nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: passa adiante do povo e leve com você algum dos anciões de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo, e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você, sobre a rocha de Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Amém? Amada igreja do Senhor, há quase uma semana eu venho clamando a Deus, pedindo ao Senhor uma palavra para que eu pudesse trazer aos irmãos nessa noite. E devido a todos os acontecimentos da semana, visitas em hospitais, visitas na casa de irmãos enfermos, é muita coisa acontecendo, muita coisa para ser resolvida. Deus começou a falar no meu coração, principalmente nas madrugadas, sobre o deserto. Porque eu clamava ao Senhor por soluções. Tinha coisas que eu olhava e dizia: Deus, não está ao meu alcance. Muitas coisas que não estavam nem ao alcance dos médicos. E eu ficava pensando e clamando ao Senhor e dizendo: Senhor, eu não consigo, eu não sou formado em medicina, eu não sei como cuidar do irmão, eu não sei como resolver tal coisa. Eu não sei como cuidar, que palavra eu vou dar para aquele casal. Chegou um ponto que eu disse para Deus assim, em uma das madrugadas: Senhor, eu me sinto em meio a um deserto. Eu estou perdido, não sei o que fazer, não sei como agir, eu estou perdido como aquele povo estava perdido no deserto, peregrinando 40 anos, dando volta no deserto. O que eu faço, Pai? Ele começou a me ensinar, ele me deu esse texto, a água da rocha em Refidim. E ele começou a me ensinar, eu peguei a Bíblia, comecei a ler, a meditar no texto, e ele começou a me ensinar. E ele começou a me dizer: a vida tem desertos. Às vezes falta água, às vezes você sente opressão, às vezes você é vítima de violência. Mas como agir? E eu perguntei a ele: como agir, Pai, nesses desertos da vida? Porque eu sei que eu não vou passar não só por esse, eu já tenho passado por vários desertos, mas eu sei que eu vou passar por muitos mais desertos aí na frente.
E Deus começou a me ensinar. Eu costumo dizer aqui que oração não é monólogo. Oração é diálogo. O Senhor fala com Deus e Deus responde ao Senhor. Aí as pessoas nos perguntam: Marcos, mas de que forma que Deus responde? Uma das formas, o autor aos Hebreus diz que a graça de Deus é multiforme. Ele tem várias formas de agir. Mas a que ele mais usa comigo e com você é a palavra. Quando nós oramos, quando nós clamamos, Deus vem na palavra e te dá uma palavra e te ensina. Nessas madrugadas, Deus tem me ensinado bastante, me levando ao deserto. Uma das lições é que o deserto tem lugares. E há vários lugares no deserto. E na maioria das vezes, esses lugares, ou o deserto em si, Deus nos leva lá com um objetivo. Nós não vamos ao deserto porque eu quero ir. Na maioria das vezes nós vamos ao deserto levado pelo próprio Deus. O próprio Deus nos leva ao deserto. Quando você vê o versículo 1 aqui, do versículo 17, diz: em toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor. Foi o Senhor que levou eles ao deserto. Não foi Moisés. Não foi nenhum daqueles líderes que ajudavam Moisés. Foi o próprio Deus. E nós temos que entender isso. Por isso eu disse no começo, Deus está no controle de tudo. De todas as coisas. Foi Deus que levou aquela nação ao deserto. Foi Deus que fez aquela nação peregrinar por 40 anos no deserto. E não foi só isso que Deus fez na vida deles. No deserto também aprendemos. Sabe uma coisa que Deus me ensinou muito nessa semana? Que é no deserto que nós temos que parar. Nós temos que parar para pensar. Como está indo a nossa vida? O que estamos fazendo da nossa vida? A quem estamos entregando a nossa vida? Nós temos que parar e pensar um pouquinho. Nós estamos passando por uma pandemia. Acredite você que Deus tem propósito nisso. Deus está deixando essa nação no deserto. Por quê? Para abrir os nossos olhos para muitas coisas que têm acontecido. E muitos de nós têm fechado os nossos olhos para isso. Aí, quando acontece uma coisa dessa, todo mundo fica atento, esperto, vê tudo. Um dos propósitos de Deus nisso é nos fazer parar. Um dos propósitos de Deus nessa pandemia, nisso tudo que está acontecendo, é nos fazer parar, porque somos acelerados. Levantamos cedo, trabalhamos o dia inteiro. Chega em casa, tem outras coisas para fazer, sai, faz outra coisa. Vai para a faculdade, volta, dorme tarde, levanta cedo de novo. E aí, como é que fica Deus na sua vida? Quarta-feira eu falei sobre isso aqui. Ó. Qual é o tempo que você tem dedicado a Deus? Quanto tempo que você leva na frente da televisão, na frente do WhatsApp? E qual é o tempo que você dedica a Deus? Deus é um pai amoroso. E o pai amoroso gosta de ficar muito tempo abraçado com o filho. A Bíblia diz que ele tem ciúme de mim e de você. E na correria do dia a dia nós estamos nos afastando dele. Nós estamos querendo ganhar muito dinheiro, 2, 3 empregos.
comprar um carro de luxo, um apartamento de alto padrão. Marcos, isso é pecado? Não. O pecado é quando nos afastamos de Deus por causa disso. Os irmãos aqui sabem que eu gosto muito de futebol. Um dia me perguntaram: Marcos, jogar futebol é pecado? Falei, depende. Mas depende por quê? Sou um líder batista dizendo que jogar bola é pecado? Falei, quando você deixa de fazer a obra de Deus, quando você coloca Deus de lado por causa do futebol, não é só o futebol, é qualquer coisa que você for fazer. Se você deixar Deus de lado, se torna erro, se torna pecado. Então, uma das coisas do deserto é nos fazer parar. Quando nós paramos, nós conseguimos analisar as nossas vidas. Quantos de nós analisamos as nossas vidas nesses 1 ano e meio de pandemia? Eu mesmo pensei muito na minha vida, de que forma eu estava levando, de que forma Deus queria que eu levasse. Você tem feito a mesma coisa? Deus parou você, Deus te levou ao deserto, parou você para que você aprendesse, para que você entendesse que você precisa analisar qual é as primícias da sua vida, se é Deus ou se é você. Amém? Onde há escassez de recursos no deserto? Viu aqui o versículo 1? Ele fala que não tinha água. Não vamos usar o exemplo da água, mas no deserto falta muitas coisas. O pastor Danilo, lá da igreja do Guanabara, certa vez ele veio pregar aqui, eu conversando com ele me disse uma frase que eu parei para pensar. Ele disse assim, Marcos, essa pandemia vai separar muito joio do trigo. Por quê? Porque muitas pessoas estão aqui na igreja por vários motivos. Lembra que eu já falei aqui sobre a questão de que a pessoa vem na igreja achando que a igreja é um cinema, um teatro, um estádio de futebol, achando que a igreja é entretenimento? Essas pessoas não vão aguentar a pandemia. Mas a pessoa que vem na igreja com o intuito real de adorar a Deus, de prestar culto a Ele, de entregar o culto a Ele, e no fim do culto sentir que o seu sacrifício chegou às narinas de Deus com um cheiro suave, esses vão continuar. É no deserto que nós aprendemos que há escassez, e quando há escassez, muitas pessoas correm, muitas pessoas somem, porque não tem mais o que ela quer, não é mais apresentado a ela o que ela quer. É por isso que o deserto dói, irmão, porque há escassez. Eu amo Paulo, sabe por quê? Porque Paulo chega ao ponto de dizer assim, eu sei viver com o muito e sei também viver com o pouco. Quer dizer, o que ele estava dizendo? Eu sei viver quando Deus abre a torneira e opera milagres, mas sei também viver quando Deus fecha a torneira e faz assim para mim, Quantas pessoas, irmãos, nos procuram e dizem assim, pastor, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus não fala mais comigo. Falei, irmão, ele passou, foi 400 anos sem falar com a terra. E os profetas não reclamaram. Os profetas esperaram com paciência no Senhor. Então espera. Aguenta mais um pouquinho aí no deserto. Ele está cuidando de você. Não está te faltando nada. Só não tem abundância.
Mas você está vivendo. O deserto nos ensina. E outra, meu irmão, o deserto é um lugar aprovado por Deus. E quando o lugar é aprovado por Deus, esse lugar nos prova para sermos aprovados. Por exemplo, quando estamos no deserto, a nossa fé é provada na provisão de Deus. Quantas vezes, seja sincero, irmão, eu já fiz isso. Quantas vezes você já perguntou para Deus: Deus, o Senhor não vai me dar? Deus, o Senhor não vai conceder a minha petição? O Senhor não está ouvindo as minhas orações? O Senhor não vai abrir as portas? Muitos vão desistir em meio ao deserto. Mas a Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim, esse será salvo. Muitos vão desistir, porque o deserto não é gostoso, irmão. O deserto de dia é quente, é escaldante. E à noite faz um frio terrível. Mas Deus, como Ele fez, da mesma forma que Ele fez com o povo hebreu, Ele faz comigo e com você. De dia, uma nuvem para nos cobrir, para que o sol não nos queime. À noite, uma barreira de fogo para nos esquentar. É assim que Deus age. É assim que Ele faz na minha e na sua vida. Quantas vezes nós olhamos e pensamos, não vai dar mais. Aí Deus vem com a sua provisão, levanta uma barreira de fogo, esquenta o nosso coração, esquenta a nossa alma e nós continuamos a caminhada. Quantas vezes vem aquela frieza no coração e nós pensamos de desistir da fé. Deus vem com a barreira de fogo e nos esquenta. Quantas vezes em nossas vidas o sol escaldante da vida, o sol escaldante que está sobre nós todos os dias, tem nos queimado, tem nos machucado a nossa alma. Mas Deus vem com a sua providência e coloca a nuvem sobre nós e sopra a brisa suave sobre as nossas vidas. Quantas vezes, irmão Adailton, Deus supriu quando o Senhor achou que não tinha mais jeito? Quantos milagres Deus já fez na sua vida, na vida da irmã Adriane? Quantos milagres Deus já fez na vida de inúmeros aqui? E muitos, porque nós estamos passando por um deserto, começam a murmurar, a desistir, como o povo de Israel. O deserto nos ensina que somos provados, a nossa fé é provada. No deserto nós também aprendemos que o deserto também nos prova com o nosso relacionamento, com a nossa liderança humana. Moisés era o que desse povo, gente? Deus tinha levantado Moisés como? Ele era quem desse povo? O líder. O líder. E aqui tem um exemplo, mas quando você lê todo o livro de Êxodo, você vai ver que muitas vezes o povo se levantou contra Moisés. Moisés subia ao monte para orar, para encontrar-se com Deus. Quando ele descia, o povo está lá com um bezerro, adorando um bezerro de ouro. E você acha que é diferente na minha e na sua vida? Ah, Marcos, eu nunca fiz um bezerro de ouro, Marcos. Você nunca fez um bezerro de ouro, mas você adora outras coisas. Na maioria das vezes, nós adoramos sem ver. Sem ver. Quantas vezes, irmão, vou voltar aqui ao ponto do futebol. Quantas vezes eu vi irmãos da igreja matar culto para assistir jogo no Serra Dourada? Sou contra não, eu também vou, meu irmão. Mas eu vou quando não tem trabalho na igreja. Entenderam por que o futebol se torna pecado da vida de uma pessoa? Quando nós temos um compromisso com Deus, e nós quebramos esse compromisso por uma satisfação pessoal.
Você sabe, minha filha me falou 2 ou 3 vezes, depois daqui, já estando aqui na IBVN. Ela, pai, vamos no cinema? Falei, pai, minha filha, hoje não dá não, rapaz, eu tenho que visitar um irmão ali, ó. Passava uns dias, ela, pai, vamos no cinema hoje? Falei, não dá, minha filha, eu tenho que ministrar lá no culto familiar, ó. Passava uns dias, ela vinha e perguntava, meu pai, hoje a gente pode ir no cinema? Falei, não dá, minha filha, eu vou pregar na igreja. Aí um dia ela olhou para mim assim e falou, pai, o senhor gosta mais da igreja que de mim e da minha mãe. O que você falaria para sua filha? O que você falaria para sua filha? Eu saí do quarto, fui para o outro quarto, dobrei os joelhos, falei com o Senhor, voltei e abracei ela, beijei ela e disse, depois de Deus, minha filha, você e sua mãe são as coisas mais importantes da minha vida. Vocês são presentes que o próprio Deus me deu. Mas Deus, minha filha, está em primeiro lugar, não só na minha vida, mas na sua vida e na vida da sua mãe. Entenda, minha filha. Foi Deus quem te curou lá na UTI do hospital. Foi Ele que colocou a mão em você e te levantou do leito de enfermidade. Então nós devemos a Ele a fidelidade, o amor, a compreensão. O deserto nos ensina isso. O deserto nos ensina que nós temos que ser fiéis a Deus, custe o que custar. Quantas coisas, meus irmãos, eu deixei por amor a Cristo. Quantas coisas eu deixei por compreender que Deus é maravilhoso e que Ele precisa ser o primeiro na minha vida. E hoje, o deserto nos ensina isso. Se nós entendêssemos isso, antes dos acontecimentos, os acontecimentos não aconteceriam da forma que acontece. No deserto, Deus nos revela as nossas maiores preocupações. Marcos, a minha maior preocupação é sustentar a minha família. A minha maior preocupação hoje é comprar uma casa, porque eu moro de aluguel. A minha maior preocupação hoje é comprar um carro, porque eu ando de a pé. Então você não passou pelo deserto ainda, irmão. Porque quando você passa pelo deserto, você vai entender que a sua maior preocupação é estar ao lado de Deus, é ter intimidade com Ele, é ser amigo dEle. Porque quando você clamar ao seu amigo, Ele vai parar o sol e a lua para você ganhar uma batalha. Quando você for amigo dEle, quando você tiver intimidade com Ele, Ele vai fazer maravilhas na sua vida e vai fazer de tudo para você ser um vencedor. Marcos, me dá um exemplo. Lázaro era o que de Jesus? Quantos dias de morto Lázaro tinha? Ele continuou morto ou Jesus o ressuscitou? Quando nós somos amigos de Deus, mesmo estando no deserto, Deus opera milagres em nossas vidas. Quando somos amigos de Deus, Deus nos tira da UTI do hospital, Deus nos tira do fundo do poço e traz ao púlpito da igreja. Deus pega qualquer homem que se torna amigo dele e faz desse homem um vencedor no nome de Jesus. O deserto nos ensina isso, que a amizade com Deus, o relacionamento com a sua liderança é primordial. Se aquele povo tivesse ouvido Moisés, tivesse obedecido Moisés, eles não tinham sofrido tanto como sofreram lá no deserto. Um dos nossos erros é esse, é não ouvir a voz de Deus,
é não obedecer à voz de Deus. Porque se tivermos os ouvidos aguçados para o que Deus fala aos nossos corações, não sofreríamos como sofremos. O sofrimento veio desde o início em uma desobediência à palavra de Deus. Amém? O deserto também é um lugar onde muitas vezes falhamos, sabia? Marcos, mas aí Deus me leva ao deserto para mim falhar? Meu irmão. Porque quando você falha, você faz de novo. Quando você falha, você aprende que daquele modo não dá certo. Então eu vou fazer de outro. Na maioria das vezes, Deus nos leva ao deserto para que nós possamos aprender. E nós falhamos muitas vezes no deserto. A primeira delas é contender. Contender. Você sabe uma das coisas que eu aprendi no percorrer desses anos de vida que eu tenho? É que na maioria das vezes ficar calado é mais vitória do que falar. Há uma frase que eu gosto muito dela, que diz assim, que o mais eloquente de todos os discursos é o silêncio. Às vezes eu chego assim numa roda, vejo pessoas falando muitas coisas. Eu fico observando, e a pessoa me diz, Marcos, você não vai falar nada não? Eu falei, não, vocês já estão falando, para que eu vou falar? Eu me lembro uma vez, eu brincava ali de futebol com os irmãos da Assembleia de Deus, ali no Santa Genoveva, e tinha 2 pastores discutindo sobre a pena de morte. E discute, vai, entra outro irmão, e a conversa alongou, e eu sentado observando aquilo. No final de tudo, um deles lá falou assim, ué, Marcos, você não vai falar nada não? Eu falei, não, vocês já definiram tudo, para que eu vou falar? Aí ele insistiu. Falou, mas você é a favor da pena de morte? Eu falei, não. Ué, mas por quê? Eu falei, você quer ver? Adianta discutir? Provei para ele. Eu falei, adianta vocês discutir? Perguntei para ele, quantas mensagens você já ouviu lá na passagem da mulher adúltera? Ele, muitas. E quantas você já ministrou naquele texto? Muitas. Eu falei, até hoje você não entendeu o texto. Então não adianta discutir, chefe. Aí ele insistiu, então me explica o texto. Eu falei, quando Jesus disse assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eles não estão entendendo o que você quer falar. Quem que não tinha pecado naquela roda, igreja? Então quem podia dar a vida era Jesus, e quem podia tirar a vida é Jesus. Não sou eu, não é um juiz, não é um juiz do Supremo, não é um ministro do Supremo. Quem dá a vida é Deus, quem tira é Deus. Aí eles pararam, pensaram. Aí um dos pastores, que é um dos pastores aqui da Assembleia de Deus do Ministério Vila Nova, falou assim para mim, quando a gente fica calado, a gente aprende muito mais do que quando a gente fala. Quer dizer, ele entendeu a coisa. Nós temos que entender isso. Contender, para quê? Qual é a vantagem que você vai tirar nisso? Qual a vantagem que o povo aqui tirou com Moisés? Qual a vantagem que esse povo tirou com Moisés, contendendo com Moisés o tempo todo? 40 anos num deserto. Você quer sair do deserto, irmão? Para de contender. Você quer ver outra coisa? Que aquele povo fazia muito, e que levou eles a ficarem esse tanto de tempo no deserto? Murmurar. Pensa num povo que murmurava. Pensa num povo que reclamava. Vou dar um exemplo para vocês. Caía pão do céu lá. Caía pão do céu, irmão David. Chegou um ponto que eles reclamou, não aguento mais comer pão. Quero carne. O povo está comendo e está reclamando. Deus manda as cordonizes. Você acha que eles pararam de reclamar? O povo, meus irmãos, a sandália crescia no pé. A roupa crescia no corpo. A roupa não ficava velha. A sandália não se envelhecia. E o povo reclamava. Então, no deserto, o deserto nos leva a isso também, a contender e a murmurar. Então, nós temos que aprender isso. O deserto nos leva também a duvidar da presença do Senhor em nosso meio.
Marcos, isso não existe no meio dos crentes, não. Ei, irmão, se você pudesse ver o gabinete, dentro do gabinete pastoral, o que a gente ouve. Se você pudesse entender o que acontece ali naqueles bancos ali, quando você senta com a pessoa chega em você e diz assim, ó, pastor, eu não acredito mais em Deus. Minha mulher não me respeita, meus filhos não me respeitam, perdi meu emprego, estou doente, o banco tomou minha casa, meu carro. Deus não existe. Esse Deus que o senhor prega aí em cima é conto de carochinha. Falei, meu irmão, qual é o evangelho que você vive? Qual é o evangelho que você tem vivido esses longos anos de igreja? Qual é o evangelho que você tem pregado? O evangelho de Jesus, aquele que cura, que salva, que liberta, que levanta o homem? Ou aquele evangelho que Gandhi citou uma frase assim, eu amo o evangelho que vocês pregam, mas odeio o evangelho que vocês vivem. Eu falei para ele essa frase e diz, o problema, meu irmão, não é o evangelho que eu prego lá em cima, não é o evangelho que está na Bíblia, a questão não é Jesus, não é Deus, a questão é você, que está no meio do deserto e sentou. Fica de pé, meu irmão, clama ao Senhor, sacrifica, levanta um sacrifício ao Senhor, chora diante do Senhor. Quarta-feira aqui eu disse sobre a questão das lágrimas. Você tem chorado diante do Senhor, igreja? Ah, Marcos, eu não choro não, para quê? Vai só molhar a franha do meu travesseiro. Vai não, irmão. As suas lágrimas são colhidas no odre de Deus. Esse odre de Deus, cheio das suas lágrimas, são levados ao céu, são derramados no altar de Deus. E o altar é fumegante, a fumaça sobe às narinas de Deus como sacrifício suave. Você tem chorado diante do Senhor? Isaías, ele costuma dizer assim, ó, os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa te ouvir. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa te abençoar. Mas os seus erros fazem uma barreira entre você e Deus. Os meus erros, o meu egoísmo. Marcos, egoísmo? Me explica o egoísmo. Sabe quando eu gosto muito de Paulo. Paulo fala assim, ó, 3 vezes pedi ao Senhor que me tirasse esse espinho na carne. Mas o Senhor disse que não tiraria, porque aquele espinho era para que eu não me soberbecesse. Mas ele me falou assim, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo, o apóstolo Paulo era soberbo. Aí Deus pôs um espinho na carne para controlar ele. Quando ele começava a achar que era o rei da cocada, Deus apertava ele. Você acha que é diferente comigo e com você, meu irmão? Não é não. Deixa Deus dar um pouquinho de poder para você ver como é que fica. Então nós temos que aprender isso. Não contender, não murmurar, não duvidar da presença do Senhor em nosso meio. E nós temos que entender que o deserto é o lugar onde Deus ouve e responde o nosso clamor. O deserto é onde Deus se apresenta ao homem. Deus se apresentou a Moisés. O texto diz que Moisés viu Deus face a face. E quando você lê o texto lá no hebraico, no original, você vai ver que não é só olhar para Deus. O texto, a palavra no hebraico significa rosto, colado no rosto. Moisés conhecia a Deus. É no deserto que Deus se apresenta na sarça ardente. Quer que Deus se apresente a você? Se põe de pé no deserto. Para de murmurar, de contender. Se põe de pé e Deus vai fazer um milagre na sua vida. É no deserto que Deus ouve e responde o clamor do seu povo.
Nós estamos passando pelo deserto, mas mesmo assim nós oramos e Deus tem feito milagres no nosso meio, no nome de Jesus. Ele tem levantado os irmãos. Um exemplo muito breve aqui é da irmã Gilene. Ela estava entubada, irmão. Qualquer um que olhasse dizia, ixi, está difícil. Mas nós não. Nós estamos em meio ao deserto, mas nós olhamos e dizemos, eu confio no Deus que eu sirvo. E Ele vai mudar essa situação, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. É no deserto que Deus muda e nos dá novas diretrizes. O que você tem pensado para a sua vida? Você já traçou uma diretriz para a sua vida? Mas você perguntou para Deus se era o que Ele queria? Eu não quero ser pastor, mas tudo indica que eu vou ser. A diretriz não é minha, é dele. Eu não queria estar aqui, irmão. Já disse isso aqui em várias mensagens. Apesar que hoje não foi muito bom para mim, não. Não é que meu São Paulo tomou de 5, mas não tem nada, não. É assim mesmo que funciona. Eu não queria estar aqui. Mas aí Deus te chama, Deus te coloca lá, porque não foi eu que escolhi estar aqui, foi Deus que me colocou. E eu tenho que estar aqui. As diretrizes não são minhas, são deles. É dele a diretriz. Quantas vezes que eu já disse para ele, pai, não quero, pai. E ele, você não quer, mas eu quero. Não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi. Vai. Lembra das palavras que ele disse para Josué? Lembra? Quem lembra aí das palavras de Deus para Josué? Você acha que eu não me alimento muito dessa palavra, não? Quando as coisas arrocham? Quando o Tiago viaja, quando o Weber está internado? Você acha que eu não... Falei, pai, o senhor tem que fazer comigo como você fez com Moisés, porque eu tenho minhas debilidades, né? Eu tenho minhas fraquezas, eu tenho meu... Não sou o super-homem que muita gente pensa. Me ajuda aí. Vamos usar uma frase aí de um jornalista, me ajuda aí. E Deus vem com essa palavra que ele disse a Josué. Ser forte e corajoso. Não te mandei eu? Então, meus irmãos, Deus faz tudo isso no deserto. Tem mais. Estava pulando aqui. Quantos aqui acreditam em um Deus que opera milagres? Hein? No deserto ele opera milagres. Os maiores milagres Deus operou no deserto. Os maiores milagres que Deus fez foi no deserto. Muitas pessoas no deserto. Você acha que uma pessoa cega, como o cego Bartimeu, o cego de Jericó, ele não estava no deserto? Você acha que o paralítico do tanque de Betesda não estava no deserto? Você acha que o endemoniado gadareno não estava no deserto? Você acha que a mulher adulta não estava no deserto também? E na maioria das vezes Deus só falava assim, vá e não peques mais. É no deserto que Ele opera milagres. Amém? O deserto é um local onde Deus tira de nós os referenciais, para que possamos depender mais dEle, para depois entrar na terra que emana leite e mel. Quer vencer, irmão? Tem que passar pelo deserto. Não tem como vencer sem passar no deserto. Não tem como vencer sem você lutar. Não tem como vencer sem você batalhar. Não tem como vencer sem você obedecer a Deus, sem colocar Deus na frente da batalha. Eu estava meditando na vida de Davi. Davi estava quietinho lá pastoreando as ovelhas do pai dele. Certo que de vez em quando ele matava um leão, dava umas pancadas no urso. Mas era costume dele já.
Ele estava lá quietinho, aí veio Samuel e unge Davi rei. Já leu lá como é que ficou a vida dele? 15 anos correndo de Saul, escondendo de Saul. Teve que esconder na caverna, fingiu de doido. Eu acho que Davi, penso eu que Davi pensava assim, o que Deus arrumou para mim? Quando Deus nos chama, não é diferente, irmão. Nós começamos a andar no deserto. Olha a vida de José do Egito. Era o filho preferido do pai. Era o filho que o pai mais gostava. Foi jogado na cisterna, foi parar no calabouço, andando pelo deserto. Mas todos esses homens, no deserto, foram moldados. No deserto, eles aprenderam como governar. José foi governar o Egito. Davi foi governar Israel. Você quer vencer, irmão? Você quer governar? Fica de pé no deserto. Fala com Deus. Deixa Deus tirar de nós os referenciais e que nós possamos aprender, depender mais dele. E depender dele significa orar, significa buscar a face dele, dobrar os seus joelhos diante dele, colocar diante dele e confiar. Quando o Léo foi internado, a Cláudia me ligou. Pastor, o que é que eu faço agora? Eu não sei o que é que eu faço. Eu disse para ele, calma. Está no meu WhatsApp aqui, eu mostro para você. Eu falei, calma. Confia em Deus. Entrega tudo para ele, confia nele. Mas o Léo, falei, não, peraí. Quando os homens disserem que não tem mais jeito, Deus entra em cena. Quando não tiver mais jeito para a ciência, Deus entra em cena e muda a situação. É assim que Deus opera. Foi assim que Deus operou na vida de José, de Davi, de Josué, de Moisés, de Abraão. Ou você acha que jeito que estava Abraão com Isaac amarrado lá para sacrificar o filho? E eu vou dar uma abridinha no texto para vocês. Vocês acham que você colocava o bezerro lá e colocava fogo? Você tinha que cortar ele, tinha que esquartejar. Aí Deus pede o seu Isaac, Adailton. A hora que você vai subindo lá no pé do morro, seu Isaac pergunta, pai, cadê o cordeiro? Ele estava no deserto, meu querido. Ele responde com toda a fé de um homem que era acostumado a andar no deserto. Um cordeiro para si, Deus proverá. Ele arruma tudo, pega Isaac, coloca lá, levanta o cutelo para esquartejar o próprio filho. Aí não tinha mais médico, não tinha mais ciência, não tinha mais nada. Aí Deus entra em ação. Ei, para! Já sei que você é um homem de fé. Por isso Abraão é chamado o pai da fé. Quando você pensa que não vai dar mais, porque o deserto está escaldante, porque o deserto está difícil de andar, porque não tem mais alimento, não tem mais água, não tem mais nada, Deus entra em ação e muda a minha, a sua vida e a vida da igreja, no nome de Jesus. No nome de Jesus, aprenda, irmão. Aprenda que Deus vai nos levar numa terra que mana leite e mel. Quando nós nos colocarmos de pé no deserto. Quando nós olharmos única e exclusivamente para Ele. Ele vai mudar a situação. Ele vai nos livrar desse vírus. E vai nos dar uma terra que mana leite e mel. No nome de Jesus. Amém? O ministério de louvor, por favor. Nós temos que aprender isso. Nós temos que clamar ao Senhor por isso. O deserto nos ensina. O deserto é pedagógico. Mas até
onde nós estamos dispostos a aprender com o deserto. Porque ele também é dolorido. Não é fácil andar pelo deserto. Ele traz feridas. Ele traz dores. Mas eu quero te dizer nessa noite que o meu Deus, o seu Deus, é especialista em curar dores. Ele é especialista em tirar dores de mim e de você. E nessa noite, Ele quer tocar em você. Eu não sei qual é a dor que você está sentindo. Feche seus olhos agora. Fale com Deus. Fala para Ele qual é a dor que está te incomodando. Fala para Ele nessa noite. Fala: papai, meu coração está doendo. Estou angustiado. Estou desesperado. Meu pai está internado. Minha mãe está internada. Os médicos já desenganaram. Ei, ei, aleluia. Ei. O meu Deus, o seu Deus, pode fazer qualquer milagre. Nada é impossível a Deus. Perdi meu emprego. Não estou conseguindo pagar minhas contas. Deus abre portas onde o homem não vê porta, irmão. Deus vai suprir todas as suas necessidades em meio ao deserto. Deus vai operar milagres em meio ao deserto. Coloque-se de pé. Deus vai fazer no nome do Senhor Jesus.